Vamos pensar numa coisa. Em quantas conversas que a gente tem assim no dia a dia, o dinheiro é uma espécie de convidado silencioso. Ele tá ali, sabe, influenciando tudo, mas ninguém fala o nome dele. É verdade. Para muita gente é um tema evitado, às vezes com uma culpa ou só desconfortável. Uhum. E o problema é que esse silêncio, essa falta de diálogo, vai moldando as nossas decisões de um jeito quase invisível. Exato. E nos materiais que a gente analisou, eles usam um termo para isso que é modelo de dinheiro. Uma programação, né? É uma programação que roda no nosso subconsciente e ela é formada por, assim, um emaranhado de crenças, frases que a gente ouviu quando era criança. Tipo, dinheiro não dá em árvore, essa é clássica. Ou gente rica não é honesta. A gente absorve tudo isso, né? Sem filtro. E aí, quando vê já adulto, essa programação tá lá, ditando o rumo da nossa vida financeira, sem a gente nem saber que ela existe. E um ponto muito importante que as fontes deixam claro é que olhar para isso não é sobre achar culpado, certo? De forma alguma. Não é para culpar os pais, a criação. Exato. A ideia é justamente o contrário. É jogar luz, sabe? Trazer para consciência. Porque só quando a gente entende de onde vêm os nossos pensamentos e principalmente os sentimentos sobre dinheiro, é que a gente ganha o poder de escolher. Faz sentido. A gente pode olhar para uma crença antiga e pensar, ok, isso aqui me serviu até um ponto, mas não serve mais. A consciência é o ponto de partida para construir uma relação nova com as finanças. Então vamos desempacotar isso de vez. Qual é o custo real de manter o dinheiro nesse lugar de tabu? E o que muda de verdade quando essa porta se abre? Olha, o primeiro custo, e talvez o mais imediato, é a evitação. É um efeito dominó. Como assim? Por não falarmos sobre dinheiro, a gente evita pensar nele de um jeito mais claro, mais estratégico. Uhum. E a mente, quando não tem um plano, ela opera no modo padrão, que é o modo de sobrevivência movido pelo medo. E o medo, ele nos faz focar só nos obstáculos. Em vez de enxergar as oportunidades, a gente só consegue ver o que pode dar errado. Exatamente. A pessoa sabe que precisa, sei lá, começar a investir para a aposentadoria. A lógica diz isso. Sim, mas o medo grita, e se eu perder tudo? E se eu escolher errado? E se a economia quebrar? O resultado é a paralisia. A famosa procrastinação. Que vira semanas, meses, anos. O custo dessa inércia, que vem de um medo silencioso, é gigantesco no longo prazo. E essa evitação, imagino, é um prato cheio para a ansiedade financeira, né? As fontes falam muito sobre a busca por segurança. Mas até que ponto isso é saudável? Ótima pergunta. A busca por segurança é legítima, claro. O problema é quando ela se torna a única motivação e, na verdade, é só uma máscara para o pavor. Qual a diferença na prática? Uma coisa é construir uma reserva de emergência por prudência. Outra, bem diferente, é acumular dinheiro sem fim, com medo de gastar qualquer centavo, por um terror de que tudo vai desmoronar. E o ponto crucial que os materiais mostram é que mais dinheiro não resolve esse problema. O medo só muda de endereço. Muda de endereço? Como assim? Quando não se tem dinheiro, o medo é o de não conseguir o suficiente para viver. Certo. Quando se consegue o dinheiro, o medo se transforma no pavor de perder tudo. A pessoa fica rica, mas continua com uma mentalidade de pobreza, presa na mesma ansiedade. Nossa. E sem quebrar o silêncio e encarar essas crenças, a gente fica preso, repetindo padrões. E aqui tem um ponto fascinante. Qual? A gente tende a reagir à nossa programação de duas formas. Ou a gente vira uma cópia dos nossos pais, repetindo os mesmíssimos comportamentos, Ou o extremo oposto. ou, numa rebeldia, o oposto exato. Se os pais gastavam demais, o filho vira um pão duro radical, com pânico de gastar. E ele acha que é livre, mas não é. Não é. Ele se orgulha de não ser como os pais, mas não percebe que a relação dele com o dinheiro ainda é 100% definida por eles, só que de forma reativa. Nenhum dos dois extremos é liberdade. Ambos são uma prisão. E essa prisão afeta os relacionamentos de um jeito brutal. Lendo os artigos, me veio uma cena na cabeça. Um casal brigando por causa de um gasto de R$ 500. Clássico. A briga parece ser sobre o dinheiro, mas talvez não seja nada disso, né? Na maioria das vezes, não é. A briga não é sobre os R$ 500. É sobre o choque de dois modelos de dinheiro invisíveis.
Explica melhor. Para uma pessoa que foi criada numa família onde dinheiro era sinônimo de segurança, gastar R$ 500 em algo supérfluo pode parecer uma ameaça à estabilidade. A base da vida dela. Isso. Para outra, que talvez aprendeu que dinheiro serve para criar experiências, para aproveitar a vida, aqueles R$ 500 são uma alegria, liberdade. E como eles nunca conversaram sobre isso? Eles estão tendo discussões completamente diferentes, falando idiomas emocionais distintos. O silêncio impede que um enxergue a perspectiva do outro. E o mais assustador é que quando o nosso subconsciente tem que escolher entre a lógica e essas emoções, as emoções quase sempre vencem. Ok, então o cenário do silêncio é bem sombrio. Paralisia, ansiedade, repetição, conflitos. Mas vamos virar a chave. O que acontece quando a gente finalmente acende a luz nesse quarto escuro? A grande virada, a mudança fundamental, é de perspectiva. O dinheiro deixa de ser uma fonte de medo, de culpa ou até de identidade. E passa a ser o quê? E passa a ser visto pelo que ele realmente é, uma ferramenta. Apenas isso, uma ferramenta neutra. Eu gosto da analogia que uma das fontes usa de que eles se tornam lubrificante. É uma ótima analogia. Pensa na vida como uma engrenagem. Sem lubrificação, tudo range, exige um esforço enorme. Fica mais pesado, né? Muito. O dinheiro, usado como ferramenta, é o lubrificante que permite que a vida flua com mais suavidade. Ele permite que um imprevisto, sei lá, um problema no carro, não vire uma crise existencial. E isso muda a forma como a gente age. Representa uma mudança cognitiva gigantesca. A gente sai de uma reação puramente emocional para uma ação estratégica. É aí que coisas como um orçamento mudam de significado, imagino. Deixam de ser uma camisa de força? Exatamente. Para quem opera no medo, um orçamento é uma lista de tudo que não se pode fazer. É punição. Restrição. Isso. Quando a chave vira, o orçamento se torna um plano de liberdade. Ele vira a ferramenta que te mostra o caminho para realizar seus desejos mais importantes. A mentalidade muda. Muda de eu não tenho dinheiro suficiente para administrar para é administrando o que eu tenho agora que eu terei mais no futuro. O hábito de gerir se torna mais importante que a quantidade de dinheiro. Mas para ser um pouco o advogado do diabo aqui, para alguém que está endividado, que não consegue pagar as contas, essa ideia de ferramenta não parece um pouco distante, quase um luxo filosófico? É uma objeção muito pertinente, muito real. É claro que, para quem está no meio do furacão, falar em ferramenta pode soar até ofensivo. A dor é concreta. Sim. No entanto, os estudos indicam que a mudança de mentalidade não é o resultado de sair da dívida, mas sim a condição para conseguir sair dela. É o primeiro passo. Como assim? Enquanto a pessoa se enxergar só como vítima, refém do dinheiro, ela fica sem poder de ação. Ao começar a ver cada real, mesmo que pouco, como uma ferramenta que pode ser direcionada, ela recupera um senso de agência. Começa com decisões pequenas, sabe? Com essa ferramenta de R$ 20, eu vou abater um juro ou vou comprar algo por impulso. Essa pequena mudança é que começa a quebrar o ciclo. Entendi. Então a própria motivação para lidar com dinheiro muda de lugar. Muda completamente de eixo. A motivação deixa de ter raízes negativas como o medo da pobreza, a necessidade de provar algo para alguém. Ostentar para os outros. Isso. Ela passa a se conectar com propósitos positivos. Que tipo de vida eu quero construir? O que me traz alegria genuína? A energia deixa de ser gasta em evitar o medo e passa a ser investida em construir o que se quer. Então, juntando as peças que a gente viu ao longo dessa análise, parece que tudo começa lá atrás e cria uma reação em cadeia. Se a gente conectar os pontos, vemos um processo todo interligado. Começa na infância, quando a gente recebe essa programação, esse sistema operacional financeiro. E essa programação molda o nosso comportamento adulto. Os hábitos automáticos, a forma como a gente toma ou evita tomar decisões. Isso. E o conflito surge quando as nossas ações entram em choque com essa programação. É aí que o ciclo de autossabotagem se instala. Tipo a pessoa que ganha na loteria e perde tudo. É o exemplo clássico. Em 1 ou 2 anos, a pessoa volta a estaca zero. Por quê? Porque lá no fundo o sistema dela diz que
ter muito dinheiro é perigoso. E o subconsciente dá um jeito de se livrar dele. Dá um jeito de voltar para o estado seguro, para o conhecido. É impressionante. E não é um processo isolado, né? O ambiente em que a gente vive, a cultura, os amigos, a família, tudo isso reforça esses padrões. Constantemente. Quebrar o tabu, trazer o dinheiro para a conversa, é o que permite interromper esse ciclo. É como ganhar acesso de administrador ao seu próprio sistema. Gostei disso. Pela primeira vez, você pode olhar para o código-fonte e se perguntar: essa linha de código ainda faz sentido para mim? Eu quero continuar rodando esse programa? Exato. É isso que permite que a gente passe a viver das escolhas do presente, em vez de sermos governados por uma programação do passado. Isso, em essência, é desenvolver uma verdadeira consciência financeira. A gente começou essa conversa falando do dinheiro como um assunto proibido, quase uma sombra. Mas chegando ao final, fica claro que trazer luz para isso não tem nada a ver com se tornar uma pessoa gananciosa. Pelo contrário, falar, pensar e decidir sobre dinheiro com clareza é, na verdade, um ato de profunda maturidade. Maturidade. É entender uma das frases mais potentes dos materiais que a gente viu. Ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. Não tem meio termo. E aquela ideia de que o dinheiro corrompe é um mito. O que os estudos mostram é que o dinheiro não corrompe, ele intensifica quem a pessoa já é. Amplifica, né? Amplifica. Se a pessoa é generosa, com mais dinheiro ela vai ser mais generosa. Se é egoísta, o dinheiro vai ampliar isso. Ser bondoso, ético, isso vem do caráter, não do saldo bancário. Isso nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar daqui. A gente ouve muito a frase, não deixe o dinheiro definir quem você é. Sim. Mas depois dessa análise, fico pensando se a verdadeira tarefa não é o contrário. Talvez a gente precise sim definir o dinheiro. Definir conscientemente qual é o papel dele na nossa vida para que ele possa servir aos nossos valores e à história que a gente realmente deseja construir, e não o contrário.